Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo falando sobre cateteres venosos periféricos, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o flushing. E para isso a gente vai utilizar mais uma vez o manual da Anvisa, que vai estar aqui em cima, a capa dele e a descrição, que é o manual da Anvisa de 2017, que vai falar sobre as infecções, os cuidados que a gente deve realizar no ambiente hospitalar, né, na nossa assistência, para evitar o aumento do risco da infecção, tá? Então, o flushing nada mais é do que a lavagem do cateter venoso, antes e após a gente administrar medicamentos, tá? Então, como eu falei, quando a gente deve realizar toda vez que eu for administrar um medicamento, eu devo estar fazendo essa lavagem antes, para que a gente avalie, né, a permeabilidade e a funcionalidade do cateter. E depois que a gente administra a medicação, a gente vai evitar a mistura dos fármacos. A gente sabe que quando a gente administra mais de um medicamento, né, que a gente mistura mais de um medicamento, o que acontece? A gente pode estar levando ao surgimento de uma nova molécula, de um novo medicamento, que a gente não sabe qual vai ser a função e como vai se comportar essa molécula no corpo humano. Então, a gente deve estar evitando a mistura de fármacos por conta disso. E com o que a gente deve realizar o flushing? A gente deve estar realizando com seringas de 10 ml, é o que traz a Anvisa. São seringas que têm baixa pressão e têm a capacidade de fazer com que a gente avalie a resistência daquele dispositivo. Então, a gente deve estar utilizando essa seringa de 10 ml, não menos, tá? Existem as seringas menores, elas têm uma maior pressão. Só que o fato de você utilizar seringas menores para desobstruir acesso venoso, a gente pode estar favorecendo o deslocamento de trombos. E esses trombos, eles podem, à medida que eles se desprendem, né, e são lançados na corrente sanguínea, ele pode estar se alojando em determinados vasos de menor calibre, pode ser no cérebro, no rim, no fígado, no pulmão, e pode estar causando lesões. Então, a gente deve estar evitando esse tipo de procedimento. Então, não tente desobstruir acessos venosos periféricos com seringas de menor diâmetro, por exemplo, de 3, de 5 ml, tá? Outra questão é com relação à utilização da solução. Qual é a solução mais indicada? Até o momento, a solução que a Anvisa traz é o cloreto de sódio a 0,9% livre de conservantes. Então, a gente deve estar utilizando essa solução para poder fazer o flush, tá? Não devem ser utilizados água estéril, porque a água estéril, ela é uma solução hipotônica. Quando a gente lança ela na corrente sanguínea, aquelas células que estão ali próximas, tentando, né, manter tanto a parte externa dela como a parte interna com a mesma quantidade de soluto solvente, ou seja, com o mesmo nível de concentração, ela vai pegar aquela água e vai absorver. À medida que ela absorve de forma sem controle, pode levar ao rompimento dessa hemácia, que a gente chama de hemólise. Então, essa hemólise, né, ela pode provocar, além da hemólise, ela vai provocar também lesão no vaso. Então, a gente deve evitar o uso de água estéril para a realização de flushing, tá? Não é indicado. Uma outra questão que a Anvisa traz é a utilização, como é que a gente deve utilizar essas seringas, né? Existem seringas preenchidas comercialmente com soro fisiológico que são já próprias para flushing. Elas não devem ser utilizadas, por exemplo, para diluir medicamentos. Elas só servem para flushing, tá? Então, a gente pode utilizar essas seringas, isso nos hospitais que tem, né, essas seringas. Eu acompanho uma enfermeira que ela trabalha nos Estados Unidos e essa semana ela fez um post falando sobre isso, que lá nos Estados Unidos, no hospital onde ela trabalha, as enfermeiras não andam sem aquelas seringas nos bolsos, ou seja, tem que ter aquelas seringas de fácil acesso para realizar esse tipo de procedimento, tá? Outra questão são os frascos de dose única. Existem unidades hospitalares que dispõem dos vasinhos de soro, né? Dos frascos de soro de 10 ml. Isso favorece também a praticidade e diminui o risco de infecção, porque você está lidando com uma dose já adequada.
Só que a gente entende que no Brasil a nossa realidade é muito diversa e às vezes a gente não tem disponível nem as seringas preenchidas, nem as soluções de 10 ml. Então, fora do que a Anvisa traz, o que é que eu oriento dentro da minha realidade? Por exemplo, que a gente utilize frascos de soro de menor volume. Por exemplo, a gente hoje tem, na minha realidade, a gente tem frascos de soro de 100, 250, 500 e 1000 ml, tá? Então, o que é que eu costumo fazer? Eu pego o soro de 100 ml e utilizo apenas para os meus pacientes, tá? Ou utilizo para apenas um paciente específico. Então, eu vou lá, faço a higiene, né, adequada com o álcool 70 e procedo à aspiração daquele volume de solução que eu vou estar utilizando, tá? Então, é sempre proceder à aspiração do volume antes de proceder à aspiração do medicamento. Porque quando eu aspiro o medicamento antes e vou lá no frasco multidose e vou aspirar a solução para fazer a diluição, o que acontece é que eu posso estar contaminando aquela solução com aquele medicamento. E isso, para um paciente, por exemplo, que tem reação alérgica, aí eu vou lá, vou fazer esse procedimento com a dipirona. Aspiro a dipirona, depois vou lá no frasco de soro e aspiro o soro para diluição. Então, o próximo paciente, se ele tiver reação alérgica à dipirona, pode desencadear um choque anafilático. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, primeiro, frascos de menor volume, gente, para um profissional específico, não é para o mesmo profissional. Tem 5 técnicas de enfermagem naquele setor e todas 5 abrem um soro de 500 ml e todo mundo vai aspirando medicamentos daquilo ali. Aspirando solução para diluição e para flushing daquele frasco, né? Então, não é o indicado porque aumenta o risco de infecção. A gente não... nem todo mundo a gente sabe que a questão da higiene adequada e também tanto a higiene adequada que a gente tem que estar atenta, né? Quanto ao aumento da manipulação. Quanto mais eu manipulo aquele dispositivo, maior o risco de infecção. Então, a gente não deve. E, além de não dever utilizar um frasco de maior quantidade, né, de volume para flushing e administração de medicamentos, a gente não deve também estar colocando dispositivos já instalados, como agulhas, tem o Transofix, que também eu já vi pessoas utilizando, para facilitar, né, a aspiração da solução. Não realize, não deixe agulhas ali. O frasco tem que ser de menor volume e a gente deve evitar o aumento, né, a grande manipulação daquele frasco, bem como a abertura de canais que levem contaminação do meio externo para o meio interno. Outra questão, com relação às seringas preenchidas, como eu falei, né, elas diminuem o risco de infecções relacionadas à corrente sanguínea, infecção de corrente sanguínea relacionada a cateteres. E como eu falei também, elas não devem ser utilizadas para administração de medicamentos. Uma outra questão que a Anvisa traz é com relação aos volumes de flushing, tá? Então, a gente já viu que deve ser com soro fisiológico, mas assim, o que é que traz? Às vezes, o paciente está lá, né, com o cateter e as conexões, e a gente coloca um soro só para poder fazer a lavagem. Isso não é o indicado, porque aquele paciente pode abrir aquela solução, porque ele quer se livrar do soro, né? Porque às vezes tem um paciente que acha que terminando o soro ele vai embora, e tem essa falsa sensação, e aí ele acaba abrindo aquela solução toda, ou a gente pode acabar deixando aberto. Então, não é indicado a gente manter uma solução só para realização de flushing, de lavagem do acesso, tá? Então, eu devo realizar a lavagem com a seringa preenchida com soro fisiológico antes e após a administração de medicamento. Uma outra questão é com relação ao volume a ser infundido. O que a Anvisa traz é que ele deve corresponder a 2 vezes o lumen do cateter e a extensão que a gente pretende lavar. Então, de forma genérica, no acesso periférico a gente pode utilizar soluções de 5 ml, seringas preenchidas com 5 ml de solução, e nos acessos centrais de 10 ml. Atenção a gente deve ter no caso de soluções com grande viscosidade, por exemplo, soluções de hemocomponentes, dietas parenterais, entre outras,
que a gente deve estar lavando com uma quantidade maior de solução, tendo uma atenção específica aos pacientes que têm controle de volume, tá? Então, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, paciente com insuficiência renal, a gente tem que ter um cuidado maior com relação ao volume que a gente deve infundir. Outra questão que a Anvisa traz, e aí é importante a gente falar, então a gente já falou da indicação, de qual é a solução mais adequada, o que é que a gente deve utilizar, qual o volume, o que é que a gente não deve fazer. E aí a gente vai agora para falar da técnica, tá? Existem duas técnicas, a técnica de pressão positiva e a técnica pulsátil. A técnica de pressão positiva, ela evita fazer o retorno de sangue para aquele cateter, para o lume do cateter. Ela não é tão efetiva às vezes, porque na minha prática, o que eu percebo, quando eu realizo isso, nem sempre, às vezes mesmo assim, volta a quantidade de sangue para o lume do cateter. Isso não deve evitar que eu faça, tá? Isso não vai inibir a minha prática. Mas eu tenho que lembrar que às vezes pode retornar sangue, mesmo eu fazendo essa técnica de pressão positiva. Ou seja, o que é essa técnica, né? Então eu faço flushing, injeto a solução, fecho o clamp do conector multivias, né, que a gente conhece como Polyfix, e depois eu desconecto a seringa. Isso lembrando sempre que a gente tem que ter atenção para os Polyfix, né, para os conectores que tem o conector valvulado, que a gente conhece como microclave, na minha realidade, ou para aqueles que a gente vai colocar a tampinha, e a gente tem que estar sempre atenta para evitar o risco de infecção e de contaminação do lume do cateter e das conexões, tá? Outra técnica é o flush pulsátil, ou push pause, que você vai injetando e parando a solução. O que acontece? A gente está gerando aí um fluxo turbilhonado. O que é o fluxo turbilhonado? É quando a gente infunde, né, a solução, e na medida que a gente vai parando e pausando e injetando, esse fluxo ali dentro do cateter, ele fica um fluxo bagunçado, onde aquela solução ela vai batendo nas paredes de forma desordenada, tá? E isso faz com que a gente aumente a eliminação de debris, de restos de medicamentos ali do lume do cateter. Então, essa é uma técnica que é bem adequada, eu gosto muito de utilizar ela no meu dia a dia, e você vai ver que realmente ela vai limpando o cateter. Então a gente tem duas técnicas, que é a técnica de pressão positiva, que você pode estar utilizando, e também a técnica pulsátil. E não esqueça, mais uma vez, realizar o flush e o lock, né, que é o fechamento do cateter, imediatamente após cada medicação. Então, antes de medicar, faça a lavagem, e depois de administrar o medicamento, lave de novo. Isso é importantíssimo para a manutenção daquele cateter venoso, para que ele não venha obstruir, tá bom? Então, por hoje é só, e próxima semana a gente volta com mais vídeos falando sobre cateteres venosos periféricos. Então, até lá. Tchau!